Boa noite, gente. Buenas noches. Vocês falam aqui, gente? ¿Ustedes hablan aquí? Boa noite. Buenas noches. Vocês estão bem? ¿Están bien? Quantos estão felizes aí? ¿Cuántos están felices? Amém? Amén. Muito bom estar aqui mais uma vez. Es muy bueno estar aquí una vez bota, más. não, você vai ter um É. dor nas costas aí. Bota aqui. Vai dar certo. Ahí está. Pronto. É um prazer estar aqui mais uma vez. Es un placer estar aquí una vez más. E nessas escolas também que tem servido a igreja de Jesus, Y en esta escuela que ha servido al cuerpo de Jesús, com o ensino da palavra profética. con la enseñanza de la palabra profética. Então, eu estou muito feliz. Entonces estoy muy feliz. Estou entre amigos, Estoy entre amigos, no lugar onde a minha família ama donde un lugar que mi familia ama e um lugar onde é aberto para o espírito da profecia agir. y este es un lugar que está abierto para el espíritu de la profecía. Para quem não me conhece, sou do Brasil, Para quien no me conoce, soy de Brasil, moro no estado de São Paulo vivo en el estado de San Pablo e trabalho nos últimos 20 anos, talvez, y trabajo en los últimos 20 años quizás com relação à missão de Deus, en relación a la misión de Dios, com ênfase no serviço profético. con énfasis en el servicio profético. A ênfase da nossa casa, da nossa família, El enfoque de nuestra casa, de nuestra familia, não é apenas ensinar e fluir a partir dos dons proféticos, no es solamente enseñar a aprender y fluir en los dones proféticos, mas é instruir a igreja a partir da palavra profética, sino que instruir a la iglesia a partir de la palabra que é profética, a Bíblia, que es la que é a Biblia, profecia mais segura. que es la profecía más segura. Então, faço parte da liderança de uma igreja no Brasil, Entonces me congrego y hago parte del liderazgo de una iglesia en Brasil família de Ziscope, llamada Familia Jesus Copy, junto com outros presbíteros, junto con otros e presbíteros, tem sido um prazer ser amigo dessa casa. y ha sido un placer para mí ser amigo de esta casa. Essa introdução foi muito bonita, né, Esta Juanca? introducción fue muy bonita, Juanca, ¿no? Juanca, meu amigo das viagens, Juanca, mi amigo de los viajes, quando eu prego, é ele que traz a unção. cuando yo predico, él es el que trae la unción. Muito bom. A última vez que eu dei aula no teletraining presencial La última vez que yo de manera presencial di clases en Teletraining foi no outro prédio ainda. fue en otro edificio, en el otro E o edificio, Juanca me traduziu. y Juanca me tradujo. Eu ensinei sobre a última parte de Daniel 9. Y ahí enseñé sobre la última parte de Daniel Tem 9, até um vídeo na internet que hay video en internet de eso, sobre a profecia das 70 semanas. sobre las profecías de las 70 semanas. Então, o que a gente vai fazer hoje? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Eu vou continuar de onde eu parei. Yo voy a continuar donde quedé. Então, nós vamos falar sobre Daniel 10. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Daniel 10. E assim, antes de começar o tiroteio, Y antes de comenzar el tiroteo, quero dar alguns conselhos. quiero dar algunos consejos. Número 1. Número 1, Abra sua Bíblia, abrí tu Biblia, digital ou física, digital o física, e leia o texto. y lee el texto. Não apenas escute o texto, No solamente que escuches el mas texto, leia. sino que leas el texto. Então, isso é importante. Entonces, eso es importante. Leia o que está escrito. Lee lo que está escrito. Medite sobre o que está escrito. Medita sobre lo que está escrito. Uma das principais características de uma pessoa madura na fé Una de las principales características de una persona madura en la fe não é apenas aquela que confia naquilo que ouve outro dizer, no solamente la que confía en lo que escuchó de lo que otros dijeron, mas confia naquilo que está escrito. sino que confía en lo que está escrito. Por exemplo, Por ejemplo, desde criança eu aprendi na igreja evangélica desde niño yo aprendí en la iglesia evangélica que o diabo veio para matar, roubar e destruir. que, por ejemplo, el diablo viene para matar, robar y destruir. Quem já ouviu isso? ¿Quién ya escuchó eso? Então, mas esse versículo não existe. Entonces, pero ese versículo no existe. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. La Biblia dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Não o diabo. No es el diablo. E quando Jesus está falando do ladrão, Y cuando Jesús está hablando de ladrón, ele está falando dos falsos profetas, Él está hablando de los falsos profetas, dos líderes corruptos de los líderes corruptos que estavam abusando do povo. que estaban abusando del pueblo. Por quê? ¿Por qué? Porque um dia eu li o que estava escrito Porque yo un día leí lo que estaba e escrito parei de acreditar naquilo que alguém me disse. y paré de creer solamente lo que alguien me decía. Então, primeiro conselho: Entonces, primer consejo,
toda aula, toda clase, toda pregação, toda prédica, leia lee o que está escrito. lo que está escrito. Amém? Amén. Segundo conselho. Segundo consejo, Pegue uma caneta ou algo digital agarrá un lápiz o un bloque de notas digital e anote y anotá os insights que você vai receber los principios que vas a recibir e aquilo que vai queimar dentro de você. y también aquello que el Espíritu va a quemar dentro de ti. Então, duas coisas para te ajudar. Entonces, dos cosas para ayudarte. Quando eu escrevo, Cuando escribo, eu sempre escrevo os pontos que a pessoa está ensinando yo siempre escribo los puntos que la persona está enseñando e aquilo que o Espírito está falando comigo enquanto a pessoa está ensinando. y también aquello que el Espíritu está enseñándome mientras la persona está enseñando. Então, quando alguém abre a Bíblia e começa a ministrar profeticamente, Entonces, cuando alguien abre la Biblia y comienza a ministrar de manera profética, então o Espírito ele libera uma palavra geral, el Espíritu libera una palabra general, mas ao mesmo tempo o Espírito começa pero al mismo tiempo el Espíritu comienza a compartilhar palavras individuais, a compartir palabras individuales, insights individuais, principios o ideas individuales que tem a ver com aquilo que você está vivendo, que tienen que ver con lo que vos estás que tem a ver viviendo, com aquilo que o Deus está te levando a se tornar. que tienen que ver con lo que Dios te está llevando a convertirte. Então você precisa anotar. Entonces necesitas anotar. Amém? ¿Amén? Estamos de acordo? ¿Estamos de acuerdo? Então vamos começar o tiroteio. Entonces vamos a comenzar el tiroteo. Deixa eu abrir minha água. Déjenme abrir el agua. O primeiro versículo nós vamos ler El primer versículo que vamos a leer está em Mateus 24. está en Mateo 24. Vamos ler Mateus 24, Vamos a leer Mateo 24, no versículo 15. versículo 15. Vai. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. Então, isso é muito importante. Entonces, esto es muy importante. Mateus 24 e 25 Mateo 24 y 25 é o chamado sermão profético de Jesus. es llamado el sermón profético de Jesús. Então, Jesus em Mateus 24 e 25 está respondendo uma pergunta dos seus discípulos. Entonces, en Mateo 24 y 25 Jesús está respondiendo a una pregunta de sus discípulos. Quais são os sinais da sua vinda ¿Cuáles son las señales de tu venida? e quais são os sinais do fim dessa era? ¿Y cuáles son las señales del fin de esta era? Então, todo esse sermão de Jesus, Entonces, todo este sermón de Jesús, Mateus 24 e 25, Mateo 24 y 25, e aqui só algo para a gente entender que vai te ajudar nessa aula. y aquí solo para algo que podamos entender que te va a ayudar en esta clase. Capítulos Los capítulos foram colocados depois na Bíblia. fueron colocados después en la Biblia, É só para ajudar a organizar. solo para ayudarnos a organizar. Então, quando muda um capítulo, não quer dizer que a Bíblia está mudando de assunto. Entonces, cuando cambia el capítulo, no quiere decir que la Biblia está cambiando el tema. Mateus 24 e 25 Mateo 24 y 25 é um discurso inteiro de Jesus. es un discurso entero de Jesús. É o mesmo discurso. Es el mismo discurso. Fecha o parênteses. Cierro el paréntesis. Isso vai ser importante daqui a pouco. Eso va a ser muy importante de aquí a poco. Então, Jesus está respondendo uma pergunta. Entonces Jesús está respondiendo una pregunta. Qual é a pergunta? ¿Cuál es la pregunta? Quais são os sinais da sua vinda ¿Cuáles son las señales de tu venida? e quais são os sinais do fim dessa era? ¿Y cuáles son las señales del fin de esta era? Que era? ¿Qué A era? era que Deus é o Deus desse século. La era en la que el Dios es el Dios de este siglo. A primeira coisa que Jesus fala, La primera cosa que Jesús que dice, está no versículo 4, que está en el versículo 4, a primeira coisa, la primera cosa ele é a coisa mais prioritária. es la cosa más importante. Mateus 24, versículo 4. Mateo 24, versículo 4. Jesus respondeu. Jesús respondió: Vai. tengan cuidado de que nadie los engañe. Aí. Ahí. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Jesus está falando sobre o fim dos tempos. Jesús está hablando sobre los últimos tiempos. Jesus está falando sobre a consumação da obra da redenção. Jesús está hablando sobre la consumación de la obra de la redención. Ele está ensinando os discípulos a discernir as estações. Él está enseñándole a los discípulos a discernir las E a estaciones. primeira coisa que ele fala, Y la primera cosa que dice cuidado. es cuidado.
Então, se você não tem problema de rabiscar sua Bíblia, Entonces, si no tenés problema de destacar o marcar tu pode Biblia, rabiscar aí. podés marcar ahí. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o quê? ¿Cuidado con qué? Com o engano. Con el engaño. Jesus, em Mateus 24, Jesús en Mateo 24 repete isso 3 vezes. repite eso 3 veces. Cuidado com o engano. Cuidado con el engaño. E quando Deus repete uma coisa Y cuando Dios repite una cosa 3 vezes, 3 veces, é porque é algo importante. es porque es algo importante. Então, cuidado para que ninguém vos engane. Entonces, cuidado para que nadie los engañe. Tudo que ele vai falar em Mateus 24 e 25 Todo lo que va a hablar en Mateo 24 y é uma 25 profecia para nos dar clareza, es una profecía para que nos dé claridad, para que nós não caiamos no engano. para que no caigamos en el engaño. Amém? Amén. Quantos querem ser livres do engano? ¿Cuántos Aqui? quieren ser libres del engaño aquí? Amém? Amén. Ó, eu sou pentecostal. Yo soy pentecostal. Então, de vez em quando, Entonces, a veces, alguém dá um glória a Deus, si alguien da un gloria a Dios, um aleluia, un aleluya, se alguém quiser si alguien sapatear, quiere zapatear aquí, uma rajada de línguas estranhas. hablar en lenguas extrañas. Amém? Amén. Tá bom, só isso, Felipe. Eso, Felipe. O Felipe em algum momento vai começar a fazer as danças proféticas. Felipe en dele. algún momento va a comenzar a hacer danzas proféticas aquí. Ele é o melhor dançarino que nós Es temos. el mejor danzarín que nosotros tenemos. O Felipe compete com aquele dançarino da Upper Room. São os dois. Felipe compite con el danzarín de Upper Room. É uma disputa grande. Es una gran disputa ahí. Então, Senhor Jesus, tem misericórdia. Señor Jesús, ten misericordia. Segue o plano. Vamos Seguimos lá. el plan, Então, vamos. a primeira coisa Entonces, la primera cosa que Jesus está dizendo, que Jesús está diciendo, cuidado cuidado com o engano. con el engaño. Aí no versículo 15, Ahí en el versículo ele diz 15 o seguinte: dice lo siguiente. quando vocês verem, Cuando ustedes vean, resumindo, quando vocês verem o anticristo resumiendo, cuando ustedes vean al anticristo profanando o templo em Jerusalém, profanando el templo en Jerusalén, igual falou o profeta Daniel, igual que habló, como dijo el profeta Daniel, quem lê, quien lee, entende. entienda. Quem lê, Quien lee, tem discernimento. tiene discernimiento. Quem lê, Quien lee, tem entendimento. tiene entendimiento. Então, o que Jesus está falando? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está hablando? Jesus está falando o seguinte: Jesús está diciendo lo siguiente. quem lê Daniel Quien lee Daniel tem discernimento sobre o tempo do fim tiene discernimiento sobre el tiempo del fin e não será enganado. y no será engañado. Então, Daniel Entonces, Daniel é muito importante. es muy importante. É muito fácil? ¿Es muy fácil? Não. No. Tem umas profecias em Daniel Hay unas profecías en Daniel que é bem que difícil. son bien difíciles. Mas Pero- Jesus não falou que era fácil. Jesús no dijo que era fácil. Ele diz que quem lê entende. Él solo dijo que el que lea, entienda. Então nós vamos continuar lendo isso aqui em Marcos. Entonces nosotros vamos a continuar a seguir leyendo eso, Marcos. até a Daniel, gente entender. hasta que entendamos. E como é que termina o livro de ¿Y Daniel? cómo es que termina el libro de Daniel? O livro de Daniel termina no capítulo 12. El libro de Daniel termina en el capítulo 12. Daniel recebe umas visões muito altas, muito fortes. Daniel recibe unas visiones muy altas, muy fuertes. E aí ele pergunta pro anjo: Y le pregunta al ángel, ô anjo, o ángel, que significa? ¿qué es lo que significa? Aí sabe que o anjo fala pro Daniel? ¿Y sabes lo que el ángel le dice a Daniel? Não vou te falar não. No te voy a decir no. Aí Daniel, peraí, calma aí, você me deu uma visão, Y Daniel le dice, para, vos me diste una visión você não vai me explicar o que é? y no me vas a explicar lo que es. Aí ele falou: não, Y le dijo, no, você não precisa entender agora não. no necesitas entender ahora. Mas ele fala uma coisa: Pero él dijo una cosa, mas no tempo do fim, pero en el tiempo os sábios entenderão. los sabios entenderán. É forte. Es fuerte. No tempo do fim, En el tiempo del o fin, espírito da profecia el espíritu de la profecía vai cair va a caer sobre todas as nações. sobre todas las naciones. Isso é o cumprimento final de Joel 2:28. Y ese es el cumplimiento de Joel O 2:28. espírito da profecia vai cair sobre todas as nações. El espíritu de la profecía va a caer sobre todas las naciones. Sobre anciãos, Sobre ancianos, sobre jovens, sobre jóvenes, crianças, sobre niños, sobre filhos e filhas, sobre hijos e hijas, servos e servas. siervos y siervas. E o Espírito vai levantar uma igreja gloriosa, Y el espíritu va a levantar una iglesia gloriosa, formada de sábios. creada por sabios. Sábios não por causa do seu entendimento intelectual, Sabios no por su entendimiento intelectual, sábios por causa da sabedoria do Espírito. sabios por causa de la sabiduría del espíritu. E eles vão entender, Y van a entender, eles vão y discernir van a discernir por causa da palavra profética.
a causa de la palabra profética. O livro de Daniel é uma chave que Jesus dá El libro de Daniel es una llave que Jesús nos da para entender o tempo do fim. para entender el tiempo del fin. Quem lê, Quien lee, entende. entienda. Amém? Amén. Amém? Quantos então estão comigo? Amén. ¿Quiénes están conmigo? Então vamos agora para Daniel. Entonces ahora vamos a Daniel. Agora vamos começar o tiroteio de verdade. Ahora va a comenzar el tiroteo de verdad. Atenção aqui para a gente entender o contexto. Atención aquí para que podamos entender el contexto. Mateus 24 e 25 Mateo 24 y 25 é Jesus explicando es Jesús explicando Daniel 11 e 12. Daniel 11 y 12. Mateus 24 e 25 Mateo 24 y é a 25 explicação de Jesus es la explicación de de Jesús Daniel 11 e 12. de Daniel 11 y 12. Mateus 24 e 25 é um paralelo no Novo Testamento Mateo 24 y 25 es un paralelo en el Nuevo Testamento de Daniel 11 e 12. de Daniel 11 y 12. Então o que Jesus fala em Mateus 24 e 25? Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice en Mateo 24 y 25? Ele fala que no fim dos tempos Él habla que en el fin de los tiempos vai se levantar um anti-messias se va a levantar un antimesías que vai trazer uma grande tribulação, que va a traer una gran tribulación, que vai provocar a ressurreição que va a provocar la resurrección e a glorificação da igreja y la glorificación de la iglesia e a descida do reino do Messias. y el descenso del rey del Mesías. Então são quatro principais eventos: Son cuatro principales eventos: o anticristo e seu império, el anticristo y su imperio, grande tribulação, gran tribulación, a glorificação da igreja la glorificación de la iglesia e o reino do Messias sendo estabelecido sobre o mundo. y el reino del Mesías siendo establecido sobre el mundo. Essas quatro eventos Estos cuatro estão eventos escritos em Daniel 11 e 12. están escritos en Daniel 11 y 12. Só que se você ler só Daniel 11 e 12, Solo que si vos lees solamente Daniel 11 y 12, é bem complexo. es bien complicado. Mas se você ler Daniel 11 e 12 Pero si vos lees Daniel 11 y 12 e a explicação de Jesus em Mateus 24 e 25, y la explicación de Jesús en Mateo 24 y 25, você vai entender. vas a entender. Tô falando devagar. Estoy hablando despacio. Tá todo mundo comigo Están ainda? todos conmigo, ¿no? Beleza, Aún. a gente está falando de assuntos complexos. Buenísimo, estamos hablando de asuntos complicados. E só um parênteses. Y solo un paréntesis. Esses negócios que eu tô falando... Hã? Se você pode repetir a dos. O quê? As duas primeiras. Você pode repetir as duas primeiras dos quatro. Ah, sim. O levantar do anticristo El levantamiento del anticristo e o seu império. y de su imperio. Número 2. Número 2. Uma grande tribulação Una gran tribulación que esse império vai trazer que sobre o ese mundo. imperio va a traer sobre el mundo. Número 3. Número 3. A glorificação da igreja, La glorificación de la que tem a iglesia, ver com a ressurreição dos mortos, que tiene que ver con la resurrección de los muertos, tem a ver com a glorificação dos vivos tiene que ver con la glorificación de los e a vivos descida do reino do Messias para a terra, y el descenso del reino del Mesías a la tierra, que está em Mateus 25, 31. que está en Mateo 25, 31. Então são esses quatro eventos. Entonces son esos cuatro eventos. E o parênteses que eu ia abrir é o seguinte: Y el paréntesis que yo voy a abrir es el eu siguiente. estou falando devagar, Yo estoy hablando despacio porque nós vamos trabalhar com coisas bem profundas porque vamos a hablar cosas bien que eu profundas nem tenho coragem de falar em outros lugares. que yo ni siquiera tengo la valentía de hablarlo en otros lugares. Mas eu creio que aqui é um lugar que está aberto para ouvir essas coisas. Pero yo creo que este es un lugar que está abierto para escuchar estas cosas. Então vamos lá. Entonces vamos. Agora, Daniel 11 e 12 Ahora, Daniel 11 y 12 é vamos dizer, como é que eu vou explicar isso? Daniel 11 e 12 Daniel 11 y 12 é o apocalipse do Antigo Testamento. es el apocalipsis del Antiguo Testamento. É a revelação mais alta Es la revelación más alta da consumação do Evangelho. de la consumación del Evangelio. A revelação mais alta do estabelecimento do reino do Messias. La revelación más alta del establecimiento del reino del Porque Mesías. fala sobre detalhes Porque habla sobre e detalles processos. y procesos. Porque geralmente as profecias sobre o fim, Porque generalmente las profecías sobre el fin no Antigo Testamento, elas são en el Antiguo Testamento son... tipo assim, você
uma profecia fala um negócio, Es como que una profecía habla de una cosa aí depois você tem que ir para outro y livro después tenés que irte a otro que fala libro outro negócio, que habla otra cosa aí depois você tem que ir para outro livro y tenés que ir a otro libro que fala sobre outra y coisa, habla sobre otra aí você cosa tem que juntar um monte de y profecia tenés que juntar un montón de profecías para entender. para entender. Daniel não. Daniel no. Daniel falou de processos. Daniel habla de un proceso. Daniel falou sobre a história da redenção. Habla sobre la historia de la Ele deu redención. detalhes muito fortes. Él dio detalles muy fuertes. Gente, Daniel no capítulo 9, Gente, Daniel en el capítulo 9, ele deu a data exata él dio la fecha exacta que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. en la que Jesús entró a Jerusalén sentado en un asno. Isso é forte. Y eso es fuerte. Daniel é grande. Daniel es grande. Então vamos lá. Entonces vamos. Agora, lembra o que eu falei? Ahora acordate lo que yo dije. Capítulos foram colocados depois. Los capítulos fueron colocados después, Só para organizar. solo para organizarnos. Então, tem gente que acha que assim, Daniel 10 é um assunto, Entonces hay gente que piensa que Daniel 10 es un tema, aí Daniel 11 é outro assunto, Daniel 11 es otro e tema Daniel 12 é outro assunto. y Daniel 12 es otro tema. Não. No. Daniel 10, 11 e 12 Daniel 10, 11 y 12 é uma passagem só. es un pasaje solo. Daniel 10, 11 e 12 é uma experiência que Daniel teve. Daniel 2, 10, 11 y 12, perdón, es una experiencia que él tuvo. Agora, o que a gente vai estudar aqui hoje? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? É como que Daniel Es cómo que Daniel, viu cómo es que Daniel vio Daniel 11 e 12. Daniel 11 y 12. Como é que ele acessou ¿Cómo es que él accedió esse nível tão profundo de revelação? a ese nivel tan profundo de revelación? Então, como que a gente sabe? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos saber Lendo Daniel leyendo Daniel? 10. 10. Daniel 10 vai dizer como que ele acessa Daniel 10 nos va a decir cómo es que él accede a revelação que ele teve sobre a grande tribulação, a la revelación que él tuvo sobre la gran tribulación, sobre a ressurreição dos mortos, sobre la resurrección de los muertos, sobre o anticristo, sobre el anticristo, sobre a guerra do anticristo com o Egito. sobre la guerra del anticristo con Egipto. Então é coisa muito, muito forte. Entonces es muy fuerte. Então vamos lá. Vamos, Agora sim. ahora sí. Senhor, Señor. abençoe a gente. Amém. Vamos lá. Daniel 10, 1. Daniel 10, versículo 1. Vai. Deu. Tá. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Tá, leu 2. En aquellos días, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. Aí. Então vamos lá. Entonces vamos. A minha versão em português diz Mi versión en portugués dice que Daniel recebe uma revelação que Daniel recibe una revelación ou uma visão. o una visión. A tua tá como? Uma mensagem. El mío estaba como un mensaje. Tudo bem. Está todo bien. Então começa o seguinte. Entonces comienza así. Daniel recebeu uma revelação, Daniel recibió una revelación, uma mensagem. un mensaje. Que mensagem é essa? ¿Qué mensaje es ese? Daniel 11, 12. Daniel 11 y 12, Que fala sobre o fim dos tempos. que habla sobre el fin de los tiempos. A mensagem que Daniel recebeu no 10 El mensaje que Daniel recibió en el capítulo 10 é o que ele escreveu no 11 e 12. es lo que él escribió en el 11 y 12. Agora, ele estava fazendo o quê Ahora, él estaba haciendo qué quando ele recebeu essa revelação? cuando él recibió esa revelación. Ele estava Él estaba, pranteando eh, durante 3 semanas. él estaba de duelo durante 3 Como é semanas. que tá a tua aí? O que está escrito? De duelo durante 3 O semanas. que é duelo? Chorar. Chorar, sim. Então ele estava pranteando, Entonces él estaba de duelo, ele estava chorando, él estaba llorando, ele estava em um profundo estado de contrição. estaba en un profundo estado de contrición Contrição e busca. y búsqueda. Durante 21 dias. Durante 21 días. Primeiro princípio. Primer principio. Eu cresci Yo crecí lá no Brasil. en Brasil. Que aqui não que vocês são espirituais. Aquí no porque ustedes son espirituales. Mas lá no Brasil, Pero allá en Brasil, todo mundo me ensinou sobre o jejum de 21 dias de Daniel. todos me enseñaron sobre el ayuno de 21 días de Daniel. Que nós precisamos fazer o voto de 21 dias de Daniel. Que necesitamos hacer el voto de 21 días de Daniel. Sim, sim ou não? Eu e Felipe, a gente vem dos lugares estranhos, do Brasil. Felipe y yo venimos de lugares extraños de Brasil. O Marcos também. Marcos también.
E a gente ouviu muito isso. Y ya escuchamos mucho eso. 21 dias de consagração de Daniel. 21 días de consagración de Daniel. Voto de 21 dias de oração. Votos de 21 días de oración. Deixa eu te ensinar uma coisa. Déjame enseñarte una cosa. Daniel não fez um voto de 21 dias. Daniel no hizo un voto de 21 días. Daniel orou Daniel oró até que a resposta veio. hasta que la respuesta vino. Isso demorou 21 dias. Y eso demoró 21 días. É totalmente diferente. Entonces es totalmente diferente. Então não está escrito aqui que um dia ele levantou e fez um propósito de orar por 21 dias. Entonces no está escrito que él un día se levantó y a propósito hizo un propósito de que iba a ayunar o orar por 21 días. E aí no final de 21 dias Deus ia falar com Y ele. que al final de los 21 días él iba a hablar con Daniel. Não. No, Daniel perseverou Daniel perseveró no lugar da oração, en el lugar de no oración, lugar do arrependimento, en el lugar de no arrepentimiento, lugar da contrição, en el lugar de la contrición, en estar contrito, choro, en el lugar de llanto, clamores, clamores, derramando o seu coração. derramando su corazón. Até que Hasta que uma resposta chegou. una respuesta llegó. No versículo 3 diz que ele fez um jejum En el versículo 3 dice que él hizo un ayuno durante essas 3 semanas, durante esas 3 semanas, durante esses 21 dias. durante esos 21 días. E aí, durante esse tempo, né, nesse período, Y ahí durante ese periodo ele teve uma visão. él tuvo una visión. Então aqui vamos parar. Entonces aquí vamos a parar. Pessoas de revelação, Personas de revelación, ou seja, pessoas que se relacionam com a voz de Deus, o sea, personas que se relacionan con la voz de Dios, pessoas que têm clareza personas que acerca, tienen claridad acerca daquilo que Deus está fazendo acerca de lo que Dios está haciendo e falando, y hablando. não são pessoas No son personas que fazem votos que hacen votos de oração. de oración. São pessoas que estão no lugar da oração. Son personas que están en el lugar de oración. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Porque é muito cômodo Porque es muy cómodo quando eu preciso de algo, cuando yo necesito de algo eu faço um voto de oração. y yo hago un voto de oración. Então o que está me movendo ao lugar da oração Entonces, ¿qué es lo que me está moviendo al lugar de oración? não é a paixão pela presença daquele no qual estou diante dele. No es la pasión por la presencia de aquel que está delante de mí. O que está me movendo para a oração Lo que me está moviendo a la é oración aquilo que ele pode me dar. es lo que Él me puede dar. E isso é idolatria. Y eso es idolatría. Um pagão, quando ele queria ter um filho, Un pagano, cuando quería tener un hijo, ele sacrificava por Deus a fertilidade. sacrificaba al Dios de la fertilidad. Um pagão, quando queria ter uma boa colheita, Un pagano, cuando quería tener una buena cosecha, ele sacrificava por Deus da colheita. sacrificaba al Dios de la cosecha. E por que ele adorava o Deus da colheita? ¿Y por qué es que adoraban al Dios de la É porque cosecha? ele amava o Deus da Porque colheita? amaban al Dios de la cosecha. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Não. No. Por quê? ¿Por qué? Porque ele queria algo em troca. Porque Él quería algo a cambio. E isso é idolatria. Y eso es E idolatría. tem gente fazendo idolatria com Jesus. Y hay gente que hace idolatría con Jesús. Não seja um idólatra. No seas un idólatra. A oração La oración não é um lugar no es el lugar para idólatras. para É idólatras. um lugar para apaixonados. Es un lugar para apasionados. Eu não oro porque eu quero algo em troca. Yo no oro porque quiero algo a cambio. Eu oro porque eu estou apaixonado por aquele que deseja ter um relacionamento comigo. Yo oro porque estoy apasionado por aquel que desea tener una relación conmigo. Oração é uma conversa. La oración es una conversación. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, En 1 de Timoteo capítulo 2, Paulo fala sobre oração. Pablo habla sobre la oración. E ele fala: Y él dice, eu exorto que os homens, yo exhorto que los antes hombres, de tudo, antes que todo, façam petições, hagan peticiones, orações, oraciones, intercessões intercesiones e ações de graça. y acciones de gracias. Então eu vou repetir de novo: Entonces lo voy a repetir otra vez. petição, Petición, oração, oración, intercessão intercesión e ações de graças. y acciones de gracias. Vou repetir mais uma vez: Voy a repetir una vez más. petição, Petición, oração, oración, intercessão intercesión e ações de graça. y acciones de gracias. 1 Timóteo 2. 1 Timoteo 2. Então, a Entonces, oração, obviamente, entonces la oración,
La oración obviamente começa com petição. comienza con una petición. O que é petição, ¿Y gente? qué es petición? Petição é quando você se apresenta diante de Deus, Petición es cuando vos te presentás delante de Dios. você rasga o coração, Vos quebrás tu corazón você fala a verdade. y hablas verdades. Você fala de como você está, Y decís cómo estás, você fala do que você está sentindo, hablas de cómo te estás sintiendo, das suas de dificuldades, tus dificultades, confessa pecado, confesas pecados, fala do que você, das suas necessidades, hablas de tus necesidades, você vai pedir coisas, vas a pedir cosas, você vai brigar com Deus. vas a discutir con Dios. Quem já brigou com Deus na ¿Quién ya oração? discutió o peleó con Dios Quem en nunca oración? brigou com Deus nunca orou. Quien nunca... No oró. Quem nunca brigou com Deus nunca orou. Quien nunca peleó con Dios nunca oró. Hoje eu estava brigando com Deus. Hoy yo estaba discutiendo con Dios. Eu estava brigando com Deus. Yo estaba discutiendo con Dios. Um rapaz que trabalha comigo está com um filho de 4 meses na UTI. Un joven que trabaja conmigo está con un hijo en la UTI de 4 meses. el Essa hijo. semana ele já teve 4 paradas cardíacas. Y esta semana ya tuvo 4 paros cardíacos. E eu fiquei brigando com Deus. Y yo me quedé discutiendo con Dios. Deus, Dios, por que isso está ¿por acontecendo? qué es que eso está pasando? Salva esse menino, Deus. Salva a ese E niño. eu começo a brigar. Y yo comienzo a E eu discutir. começo a chorar. Y yo comienzo a llorar. Aí daqui a pouco eu tô, Senhor, me ajuda. Y de ahí a poco estoy, Señor, ayúdame. A oração sempre começa com esse rasgar o coração. La oración siempre comienza con rasgar o quebrar el A corazón. oração começa com pedir coisas La oración comienza pidiendo que cosas tem a ver com demandas. que tienen que ver con Tem a ver demandas, com como eu estou. tienen que ver con cómo yo estoy. Só que se a tua oração, se Solo que sí, quando você termina de pedir, cuando vos terminás de pedir, você terminou a oração, terminaste la oración, você não orou. entonces no oraste. Porque oração é conversa. Porque la oración es una conversación. Então primeiro você começa falando. Entonces vos primero comenzás hablando. Porque nós é tudo afobado mesmo. Porque nosotros somos muy locos E Deus está tudo bem, ele é paciente. y Dios todo bien, Él es E ele paciente fica esperando a gente chorar e reclamar. y Él espera que nosotros reclamemos, lloremos E a gente coloca as coisas que a gente está passando. y decimos todas las cosas que estamos pasando. Mas quando isso acaba, Pero cuando eso se termina, ele começa a falar. Él comienza a hablar, Ele começa a se revelar. Él comienza a revelarse. Ele começa a encher a nossa mente com seus pensamentos. Comienza a llenar nuestra mente con sus pensamientos E encher o nosso coração com os seus caminhos. y llenar nuestro corazón con sus caminos. Então nós começamos a contemplar quem Ele é. Entonces ahí comenzamos a contemplar quién A es Él, sua bondade, su bondad, a sua glória, su gloria, a sua beleza, su belleza, que é a soma dos seus atributos. que es la suma de sus atributos. Amém? Amén. E aí, depois que a gente entra nesse lugar de oração, Y ahí después de que entramos a ese lugar de oración, que tem a ver com falar que tiene que ver con hablar e ouvir, y escuchar, tem a ver com contemplar tiene que ver con contemplar e receber. y recibir. Aí a gente entra na intercessão. Y ahí entramos en E a intercesión. gente começa a interceder Y ahí comenzamos a interceder com base naquilo que a gente está vendo no Senhor. en base a lo que estamos viendo del Señor. E aí terminamos com ações de graças. Y ahí terminamos con acciones de gracias. Porque nós somos gratos porque Ele é um Deus que quer se relacionar conosco. Porque nosotros somos agradecidos con un Dios que se quiere relacionar con nosotros. Por que eu falei isso tudo? ¿Por qué es que dije todo esto? Porque é impossível. Es que es imposible. Davi ficou 21 dias pedindo coisas. David se quedó Daniel. Daniel se quedó 21 días pidiendo cosas. Impossível. Imposible. Gente, a tua lista acaba Ey, tu lista se acaba em 15 minutos. en 15 minutos. Se você for mulher, em 15 minutos. Si fueras mujer, 15 Se minutos. for homem, 5. Si fueras hombre, 5 minutos. Imagina 21 dias orando, Imagínate 21 días orando, jejuando, ayunando, chorando, llorando, clamando, clamando, ouvindo, oyendo, contemplando, contemplando, sendo fascinado siendo fascinado pela beleza daquele que quer ser meu amigo, por la belleza de aquel que quiere ser mi amigo, ficando em silêncio quedándote en e silencio contemplando. y contemplando. Quem já foi num lugar muito bonito, ¿Quién ya fue a un lugar muy bonito da natureza, de la naturaleza e ficou contemplando a glória de y Deus? te quedaste contemplando la gloria de Dios? Amém? Amén. Agora imagina todos os dias. Ahora imagínate eso todos los días. Você fecha a porta do seu quarto, Vos cerrás la puerta de tu cuarto, que tem a ver com fechar a porta para tudo que está ao nosso redor, que tiene que ver con cerrar la puerta a todo lo que está a nuestro e alrededor. começa a contemplar a beleza daquele que é santo, Y comenzás a contemplar la belleza de aquel que es santo, daquele que é digno, de aquel que es digno, daquele que é bom, de aquel que es o bueno, Todo-Poderoso. todopoderoso.
Daniel ficou 21 dias Daniel se quedó 21 días nesse lugar de oração. en ese lugar de oración. Até que Hasta que Deus enviou uma resposta para ele. Dios envió una respuesta para él. Então vamos rasgar os nossos votos Entonces vamos a rasgar nuestros votos temporários temporales de oração de oración e vamos permanecer no lugar da oração. y vamos a permanecer en el lugar de É oración. lógico que na jornada Es lógico que en nuestro viaje, en nuestra o jornada, Senhor vai pedir meios de oração distintos. el Señor nos va a pedir medios de oración distintos. Talvez ele vai pedir um tempo de jejum, A veces Él nos va a pedir un tiempo de ayuno. talvez ele vai pedir para você se retirar para algum lugar. Quizás a veces te va a pedir para que vos te retires a un lugar. Ou seja, o Senhor pode te chamar para esses lugares mais específicos da oração. O sea, el Señor te puede llamar a esos lugares más específicos de la oración. Mas a questão não é que você só vai para o lugar da oração na emergência. Pero la cuestión es que vos no vas solamente al lugar de oración en una Você emergencia. está no lugar da Vos oração. estás en el lugar de Você oración. está diante dele, Vos estás delante de Él, contemplando, contemplando, contemplando. contemplando. E em tempos, Y de tiempo en tiempo, o Senhor vai ferir a sua vida el Señor va a herir tu vida com palavras con palabras específicas, que específicas tem a ver com tempos específicos. que tienen que ver con tiempos específicos. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Outro caso que a gente vê nas escrituras Otro caso que vemos en las Escrituras é, por exemplo, os 120 orando no cenáculo. es, por ejemplo, 120 orando en el Eu cenáculo, já ouvi muitas pessoas falando que eles oraram durante 10 dias. en el templo, en el aposento alto, aposento perdón. alto, Cenáculo, falei cenáculo, la misma cosa. Sim, os 120 que oraram Los 120 que oraron no en aposento el alto. aposento alto. E eu já ouvi muita gente falando que eles oraram durante 10 dias. Y yo ya escuché un montón de gente hablando que ellos oraron por 10 días. Porque dá para fazer uma conta, né? Porque da para hacer una cuenta, ¿no? Entre a Páscoa e Pentecostes, 50 dias. Pascua y Pentecostés, 50 días. E Jesus apareceu para eles durante 40 dias. Y Jesús se apareció durante 40 días. E eles ficaram orando durante 10 dias. Se quedaron orando durante 10 días. Tamo junto? ¿Estamos juntos? Agora, a verdade é que eles não oraram durante 10 dias. Ahora, la verdad es que ellos no oraron durante 10 días. Eles oraram Ellos oraron até que o Espírito Santo veio. hasta que el Espíritu Santo vino. A pergunta é: La pregunta es, você está disposto a clamar ¿estamos dispuestos a clamar até que ele venha? hasta que Él venga? Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Agora deixa eu te dar um dado para você entender. Ahora déjame contarte algo para que vos puedas entender. en Corintio. Un dato. En Corinto, Paulo diz que Jesus ressurreto Pablo dice que Jesús apareceu para 500 irmãos. resurrecto se apareció a 500 hermanos. Então, numa reunião, En una reunión, Jesus apareceu para 500 irmãos. Jesús se apareció a 500 hermanos. Foi só numa reunião. Solo en una reunión. Fora nos outros 40 dias. Fuera de los otros 40 días. Mas vamos ficar com os 500. Entonces, pero nos vamos a quedar con los 500. Jesus apareceu para 500 irmãos Jesús se apareció a 500 e hermanos falou: fiquem em Jerusalém y les dijo, quédense en Jerusalén até que hasta que a promessa do Pai vai vir. la promesa del Padre venga. Então a pergunta é: Entonces la pregunta es, você imagina que no dia 1, entonces imagínate que en el día 1, no aposento alto, en el aposento alto, tinha 500 irmãos orando? había 500 hermanos orando. Quantos tinha no último dia? ¿Cuántos habían en el último día? 120. 120. A pergunta é: La pregunta es, cadê os outros 380? ¿dónde están los otros 380? Você quer fazer parte de uma geração que vai ter clareza? ¿Vos querés ser parte de una generación que va a tener claridad? Nós vamos ter que permanecer Vamos a tener que permanecer no lugar da oração. en el lugar de oración. Não apenas pedindo, No solamente pidiendo, mas contemplando. sino que contemplando. Não apenas contemplando, No solamente contemplando, mas intercedendo. sino que intercediendo. Não apenas intercedendo, No solamente intercediendo, mas sendo gratos. pero también siendo agradecidos. Amém? Amén. Então tá, a gente está em 2 versículos. Entonces, buenísimo. Estamos solo entre 2 A versículos. gente vai chegar em algum lugar. Entonces vamos a llegar a algún lugar. Nós estamos seguindo o esboço perfeitamente aqui, Estamos né, Ron? siguiendo el bosquejo perfectamente, ¿no, Juanca? Vamos lá. E aí, no versículo 4 diz que Y ahí en el versículo 4 dice que no 24º dia do primeiro mês, en el día 24 del primer mes, ele estava no rio, eu já falei Eufrate, no rio Tigre, estaba en el río Tigris e y eu olhei.
Y yo miré. Agora que a brincadeira começa a ficar legal. Ahora es que la cosa empieza a quedarse buenísima. Ele olhou para cima Miró hacia arriba e agora lê aí. y ahora leo. 5, ¿no? Isso vai ter o 5 e 6. Tá. Alcé los ojos y miré y había un hombre vestido de lino cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Gente, é forte. Esto es fuerte. Daniel Daniel viu vio a glória de Cristo. la gloria de Cristo. Alguém já leu em outro lugar na Bíblia ¿Alguien ya leyó en otro lugar en la Biblia uma passagem de um homem un pasaje de un hombre vestido de linho, vestido de lino, com um cinto de ouro? con un cinturón de oro? Só uma pausa. Solo una pausa. Cinturão de ouro não é um cinto, não, gente. Cinturón de oro no es un cinto, no. É um colete de sumo sacerdote. Es un... Como diz? sí, como una pechera de sumo sacerdote, un chaleco. Então ele viu um homem como um sumo sacerdote. Entonces él vio a un hombre como un sumo O sacerdote. seu corpo brilhava, Y su cuerpo brillaba, o seu rosto brilhava, y su rostro os brillaba, seus olhos eram como chamas de fogo, sus ojos eran como llamas de fuego, o seu corpo como bronze su cuerpo como e bronce, sua voz como o som de uma multidão. y su voz como un sonido de una multitud. Qual outra passagem que tem isso? ¿Qué otro pasaje tiene eso? Apocalipse 1. Apocalipsis 1. Bota Apocalipse 1:13 aqui para nós. Apocalipsis 1:13, aquí para nosotros, por favor. Vamos a leer. Vai aparecer ali em algum momento. Amén. Apocalipse 1:13. Apocalipsis 1:13. É. Agora. Ha! Olha lá, Ahí está, apareceu. Falei. ahí está. Vem comigo, pô, Meu sou Deus. profético. En medio de los candelabros. João está na ilha de Patmos. Juan está en la isla de Patmos. Adivinha? O que o João devia estar fazendo nesse momento? ¿Qué es lo que Juan debería estar haciendo en ese momento? De repente ele ouviu uma voz De repente él escuchó una voz e ele se virou y él se dio vuelta para ver quem falava com ele. para ver quién hablaba con él. E ele viu Y él vio alguém entre os candelabros, a alguien entre los candelabros, como um filho do homem. semejante al Hijo del Hombre, Vai, agora lê aí. vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Próximo. El otro, siguiente. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Uau. Próximo. Siguiente. Sus pies se parecían al bronce bruñido. Gente, me ajuda. Por favor, ayúdenme. Vai. Cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Daniel Daniel viu vio a mesma coisa la misma que cosa João viu na ilha de Patmos. que Juan vio en la isla de Patmos. O Cristo glorioso. El Cristo glorioso, glorificado. Agora, sabe o que é mais legal nessa passagem? Ahora, ¿sabes lo que es mejor aún en ese pasaje? Daniel viu Daniel o vio Deus homem al Dios hombre glorioso glorioso antes dele encarnar. antes de que él se encarnara. Daniel teve a mesma visão. Daniel tuvo la misma visión. É o teu? No, Não. Ok, não. lógico. Daniel teve a mesma visão Daniel tuvo la misma visión que João viu. que Juan vio. O que Daniel viu? ¿Qué es lo que Daniel vio? Cristo. Cristo. Deixa eu te ensinar uma coisa Déjame enseñarte una cosa que pode mudar a sua vida. que puede cambiar tu vida. Se você não quiser mais ouvir mais nada, só escuta isso. Si vos no querés escuchar nada más, solo escucha esto. A devoção, La a devoción, prática da devoção, la práctica de la tem devoción objetivo: tiene un objetivo: conhecer a glória de Cristo. conocer la gloria de Cristo, Olhar para Jesus. mirar a Jesús. Quando eu abro a minha Bíblia, Cuando yo abro mi eu Biblia, não quero informações. yo no quiero Eu não informaciones, quero aprender algo novo. no quiero aprender Eu algo quero olhar nuevo. para uma pessoa. Quiero mirar a una Eu quero persona, olhar para Jesus. quiero mirar a Jesús. Quando eu paro tudo Cuando yo paro todo para orar, para orar, às vezes pode ser no avião, a veces puede ser en un avión, pode ser no translado para o trabalho, puedo estar trasladándome a mi trabajo, pode ser no banho, puede ser en un baño, pode ser lavando a louça. puede ser lavando los platos. Gente,
Pode ser vendo um filme. Puede ser viendo una película. Eu paro Yo paro e eu contemplo a Ele. y yo contemplo a Eu Él. quero olhar para Jesus. Yo quiero mirar a Jesús. Eu quero olhar para sua beleza. Quiero mirar a su Eu quero ser belleza. transformado pela sua glória. Yo quiero ser transformado Eu por quero su crescer gloria. no conhecimento de Cristo. Yo quiero crecer en el conocimiento de Cristo. Daniel no Antigo Testamento, Daniel en el Antiguo Testamento, ele está buscando conhecer él está buscando conocer o Deus homem al Dios hombre antes dele encarnar. antes de que se encarnara. Ele viu a glória de Cristo. Él vio la gloria de Cristo. A perseverança da oração La perseverancia de la oración tem um objetivo principal: tiene un objetivo principal: conhecer e prosseguir conhecendo conocer y proseguir conociendo a beleza de Cristo la Jesus. belleza de Cristo Jesús. Por que tem turno de oração aqui? ¿Por qué es que tenemos turnos de oración Qual aquí? que é o objetivo primário desse turno de oração? ¿Cuál es el objetivo más importante de ese turno de oración? Por que esse lugar aqui ¿Por qué es que este lugar foi aquí configurado dessa forma? fue hecho de esta forma, configurado de esta forma? Para que uma pessoa seja mirada aqui. Para que una persona sea mirada. Para que toda pessoa que entre nesse prédio Para que toda persona que entra a só este tenha edificio olho para uma pessoa. solo tenga ojos para Jesus una persona. Cristo. Jesús Cristo. Então, se está tendo turno de oração, Entonces estás teniendo un turno de nós oración estamos olhando para y Jesus. estamos mirando a Jesús. Se a gente está adorando, Si estamos adorando, nós estamos olhando para Jesus. estamos mirando a Se Jesús. está tendo ensino, Si hay nós enseñanza, estamos olhando para Jesus. estamos mirando a Jesús. Se está tendo pregação, Si hay una prédica, nós estamos olhando para Jesus. estamos mirando a Jesús. Daniel viu. Daniel vio. Não porque ele fez um jejum de 21 dias, No porque él hizo un ayuno de 21 días, mas porque ele permanecia. sino porque él permanecía. Tem um amigo meu no Brasil Hay un amigo mío en que Brasil fez uma música que hizo una canción que diz: eu estou à espreita. que dice: Como é que estoy a la traduz isso? expectativa. No, Estoy a la expectativa. Eu estou à espreita. Yo estoy a la expectativa. É como um animal, Es como un animal, sabe, um leão, ¿sabes? Un león que ele está à espreita, que está a la expectativa, pronto para agarrar um. a la espera de agarrar Então é isso. un animal. Eu estou à espreita Es da eso. presença. Yo estoy a la expectativa, a la espera de Eu la estou à presencia. expectativa de ver a Jesus. Tengo la expectativa de ver a Jesús. Toda vez, todo dia. Cada vez, cada día. Eu quero crescer Yo quiero crecer no conhecimento en dele. el conocimiento de Eu Él. quero ver um aspecto da sua beleza. Yo quiero ver un aspecto de su belleza. O Alessandro Alessandro Vilas Boas, Vilas ele Boas, fez uma música. él hizo una canción Em português, a versão diz: que en portugués la versión ¿Cuál? dice: ¿Cuál es qual a beleza ¿Cuál es la belleza que há em ti que eu ainda não vi? que hay en ti que aún yo no vi? Gente, isso é forte. Ey, eso es muy fuerte. Qual é a faceta da glória de Cristo ¿Cuál es la faceta de la gloria de que eu Cristo ainda não que vi? yo aún no vi? Eu quero crescer. Yo quiero crecer. Eu quero crescer. Yo quiero crecer. Eu quero crescer. Yo quiero Eu crecer. quero conhecer. Yo quiero conocer. Eu quero permanecer Yo conhecendo. quiero permanecer conociendo. Gente, deixa eu te mostrar um negócio. Déjame mostrarte una cosa. Daniel aqui Daniel já acá está no final da vida. ya está en el final de su vida. São décadas de oração. Son décadas de oración. Gente, aqui ele já viu Daniel 7, Él ya vio Daniel 7, já viu Daniel 9, Daniel 9, já viu Daniel 8, Já viu Daniel mas 8. ainda havia pero aún había uma medida da glória de Cristo que una ele não medida de la conhecia. gloria de Cristo que él no conocía. Gente, João, Y Juan, na ilha de Patmos, en la isla de Patmos, tem mais ou menos 100 anos. tiene más o menos 100 años. Gente, João era amigo íntimo de Y Jesus. Juan era amigo íntimo de Jesús. Ele deitava no peito de Él Jesus. se acostaba en el pecho de Jesús. Gente, João era tão amigo de Y Jesus Juan era tan amigo de que Jesús quando Jesus vai morrer, que cuando Jesús va a morir, ele fala para João: él le dice a Juan: cuida da minha mãe, cuida de mi mamá, eu confio em você. yo confío en vos. Você é meu amigo. Vos sos mi amigo. João foi um apóstolo. Juan fue un apóstol. Incrível. Increíble. Ministério violento. Ministerio violento. Décadas. Décadas. Só que teve um dia, Solo que hubo un día, com 100 anos de idade. 11 años de 100 edad, anos de idade. 100 años de edad, No perdón. final da vida, En el final de su ele vida, está na ilha de Patmos. está en la isla de E Patmos. ele continua Y él continúa perseguindo, persiguiendo, conhecer. conocer. Então ele vê Entonces él uma ve medida da glória de Cristo una medida de la que gloria de ele Cristo nunca tinha visto. que él nunca había visto. Não importa quanto tempo de crente você No tem. importa cuánto tiempo de creyente vos Não tenés. importa quantas vezes você já leu a Bíblia. No importa cuántas veces leíste la Biblia. Existe uma medida maior. Existe una medida más grande. Eu quero conhecer a Cristo. Yo quiero conocer a Eu Cristo. quero conhecer a Cristo. Yo quiero conocer a Cristo E ser achado em sua presença. y ser hallado en su presencia. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo?
Então, agora fica forte. Ahora entonces vamos a poner más fuerte. E o tempo está acabando. Y el tiempo se está terminando. Aí no versículo 7, Ahí en el versículo 7 tem outra informação que é forte. hay otra información que es fuerte. Diz que Daniel estava com outras pessoas no rio Tigre. Dice que Daniel estaba con otras personas en el río Tigris. Só que só ele Solo que solo él viu. vio. Gente, isso é forte. Amigos, eso es fuerte. Os que me acompanhavam não viram nada, Los que me acompañaban no vieron nada, mas eles foram tomados de temor sino que ellos fueron tomados por el temor e se esconderam. y se escondieron. Escuta, Escucha, escuta. escucha. Haviam várias pessoas naquele lugar, Habían varias personas en ese lugar, mas só Daniel viu. pero solo Daniel vio. Por quê? ¿Por qué? Porque o estilo de vida de Daniel Porque el estilo de vida de Daniel era alguém que perseguia era alguien que o perseguía conhecimento de Deus. el conocimiento de Dios. Agora, o próximo. Então guardou essa informação? Entonces, ¿guardaste esa información? Quantas pessoas viram? ¿Cuántas personas vieron? Só Daniel. Solo Daniel. Mas todas as pessoas Pero todas las personas perceberam perseveran, algo estava acontecendo. que todos se dieron cuenta que algo estaba pasando. Então todo mundo saiu correndo. Entonces todos salieron corriendo. Agora escuta o que eu vou falar. Ahora escucha lo que te voy a decir. Tem diferença Hay una diferencia entre sentir a presença entre sentir la presencia e ver. y ver. Vou repetir. Lo voy a repetir. Tem diferença entre perceber Hay diferencia entre darse cuenta o percibir que Deus está presente que Dios está presente e ver. y ver. Dos aspectos de glória Uno de los aspectos de gloria é quando Deus derrama sua glória. es cuando Dios derrama su gloria. Todo mundo percebe. Todos se dan cuenta, Hasta todos los perciben, incrédulos. hasta los incrédulos, Porque não tem como. porque no hay cómo. O Deus terrível e criador está presente. Terrível. El Dios terrible y creador está presente. Agora, todos podem perceber que Ele está. Ahora todos pueden percibir que Él está. Que isso aconteceu aqui. Eso es lo que pasó acá. Mas só Daniel viu. Pero solo Daniel vio. Então, eu não quero apenas saber quando Ele está. Entonces yo no quiero solamente saber cuándo Él está. Eu não quero saber apenas aonde Ele está. Entonces yo no quiero solamente saber dónde Él está. Eu quero ter olhos para ver. Yo quiero tener ojos para ver. Isso não tem a ver com a experiência de uma conferência. Y eso no tiene que ver con una experiencia de una Não tem conferencia. a ver com uma aula. No tiene que ver con una clase. Não tem a ver com uma experiência mística. No tiene que ver con una experiencia Tem a mística. ver com uma vida Tiene que ver con una vida de perseverança de perseverancia no lugar da devoção. en el lugar de devoción. Agora, olha que detalhe. Ahora mira este detalle. Só Daniel viu, Solo Daniel vio, os outros perceberam. los otros percibieron, Todo mundo saiu correndo. todos salieron corriendo. Aí no versículo 8, Ahí en el versículo diz que 8 Daniel ficou sozinho, dice que Daniel se quedó solo olhando para aquela visão. mirando a esa visión. Aí ele diz que ficou sem força Y dice que se quedó sin e fuerza caiu. y se cayó. Vamos voltar aqui para João. Vamos a volver ahora a Juan. Quando João vê a glória de Cristo, Cuando Juan ve la gloria de o Cristo, que aconteceu? ¿qué es lo que pasó? Quem lembra? Ele ¿Quién se caiu como acuerda? morto. Él cayó como muerto. E Daniel, Y Daniel, igual. igual. Daniel caiu como morto. Daniel cayó como muerto. Encontro com a glória do Cristo Un encuentro con la gloria de Cristo sempre vai fazer siempre va a hacer a realidade da carne descer. que la realidad de la carne descienda. Sempre vai humilhar Siempre va a humillar o nosso eu. nuestro yo. Eu quero sempre crescer no conhecimento da glória, Yo siempre quiero crecer en el conocimiento de la gloria, porque isso sempre me humilha. porque yo sé que eso siempre me humilla. Porque a beleza, a revelação da beleza de Deus Porque la revelación de la belleza de Dios revela quem Ele é revela quién es Él e quem eu preciso me tornar. y en quién yo necesito convertirme. Se você, Si vos nos últimos meses, en los últimos meses não se arrependeu no te arrepentiste diante da presença de Deus delante de la presencia de Dios por nenhum pecado, por ningún pecado, se na presença você não entendeu coisas que você precisa mudar, si en la presencia no entendiste cosas que necesitas cambiar, os seus olhos estão fechados. tus ojos están cerrados. Agora vamos pensar em outro personagem. Ahora vamos a pensar en otro personaje. Quem lembra de uma outra pessoa na ¿Quién se Bíblia acuerda de otra persona en la Biblia
que teve um encontro com a glória de Cristo que tuvo un encuentro con la gloria de Cristo e só ele percebeu. y que solamente él percibió eso. Saulo. Saulo. E quando ele se encontra com a glória de Y Cristo, cuando él se encuentra con la gloria de Cristo, só ele viu solo él vio a glória. la gloria E ele também cai como morto. y él también cayó como muerto. Você reparou ¿Ya te diste cuenta que Daniel, que Daniel, Paulo Pablo e João y Juan tiveram a mesma visão? tuvieron la misma visión? E isso Y eso marcou a sua vida. marcó su vida. Você quer ser profético? ¿Vos querés ser profético? O testemunho de Jesus El testimonio de Jesús é o espírito da profecia. es el espíritu de la profecía. Ninguém vai ser profético Nadie va a ser se profético não tiver um encontro objetivo com a glória de si no Cristo. tiene un encuentro objetivo con la gloria de Jesús. Eu estou desesperado. Yo estoy desesperado Por crescer em conhecer a Jesus. por crecer en conocer a Jesús. Meu maior desespero não é conhecer nações, Mi desesperación más grande no es conocer naciones, não é conhecer mais dinheiro, no es conocer más dinero, não é conhecer pessoas. no es conocer Eu personas. quero conhecer Jesus. Yo quiero conocer a Jesús. Em Filipenses, En Filipenses, Paulo está no final da sua vida, Pablo está en el final de su vida, final do ministério. final del Ele ministerio, está preso. y está preso. É uma das últimas cartas de Paulo, Una de las últimas cartas de Pablo, Filipenses. Filipenses. E aí em Filipenses, Y ahí en Filipenses, depois de tudo que Paulo fez, después de todo lo que Pablo hizo, ele diz assim: él dijo así: tudo que eu fiz, todo lo que yo hice, eu deixo para trás. yo dejo atrás. Eu só quero uma coisa. Yo solamente quiero una cosa. Eu só tenho um alvo. Solo tengo un objetivo. Só uma coisa eu busco: Solo una cosa que busco: conhecer a Cristo conocer a Cristo e ser achado nele. y ser hallado en Él. Uau! Esse era o desespero desses homens e mulheres de Deus. Esa era la desesperación de esos hombres y mujeres de Dios. Paulo disse: eu fui fiel à visão celestial. Pablo dice: yo fui fiel a la visión celestial. Que ele está falando do encontro dele em Atos. Que él está hablando del encuentro con Él en Com a glória de Hechos, Cristo. con la gloria de Em Atos Cristo. 9. En Hechos 9. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Então vamos recapitular tudo. Entonces vamos a resumir, recapitular todo. Daniel Daniel está desenvolvendo uma vida em devoção. está desarrollando una vida de devoción. E nesse momento, Y en este momento ele está 21 dias clamando diante do Senhor. está 21 días clamando delante del Señor. Por que ele está clamando no Daniel 10? ¿Por qué es que está clamando en Daniel 10? Porque no Daniel 9, Porque en Daniel 9 ele discerne lendo os livros de Jeremias, él discierne leyendo los libros de Jeremías que o tempo do exílio estava se terminando. que el tiempo del exilio se estaba por acabar. Então ele está buscando o quê? Entonces, ¿qué está buscando? Discernimento profético Discernimiento profético acerca dos tempos. acerca de los tiempos. Então ele está buscando, Entonces él está buscando, contemplando a Deus. contemplando a E aí Dios. durante esse período, Y ahí durante ese periodo, os olhos dele se abrem los ojos de él se abren e ele olha para Cristo. y él mira a Cristo. Abre aí um versículo aí para nós aí. Ahí Colossenses vamos a abrir un versículo. Colosenses 2, 2, versículo 2. versículo 2. ¿Qué crees? Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Sim, só parêntese para informação. Solo un paréntesis de información. A Bíblia, Paulo diz que o mistério de Deus é Cristo, Pablo dice que el misterio de Dios es Cristo, e em Efésios ele diz que o mistério de Cristo é a igreja. y en Efesios dice que el misterio de Cristo es la iglesia. Então existe um mistério de Deus Entonces existe un misterio de e o Dios mistério de Cristo. y el misterio de Cristo. Então, para você entender Entonces, para que vos entiendas como edificar a igreja, cómo edificar la iglesia, você precisa ter um encontro com Cristo. necesitas tener un encuentro con Cristo. Ninguém vai discernir o mistério de Cristo, Nadie va a discernir el misterio de Cristo, que é a igreja, que es la iglesia, se a gente não discernir o mistério de Deus primeiro. si no discernimos el misterio de Dios primero. Tá, mas essa foi um tiroteio muito. Eso fue un tiroteo muy... Tá, vai. Vamos, Essa é para pastores. eso es para Estão pastores. edificando coisas que Están edificando cosas que não tem nada a ver com Cristo. no tienen nada que ver con Cristo. Próximo versículo 3. Próximo versículo de Colosenses 2:3. Então fala que o mistério de Deus é Cristo, Entonces dice que el misterio de Dios es Cristo, em quem en quien estão escondidos están escondidos todos os tesouros da sabedoria todos los tesoros de la e sabiduría do conhecimento. y del conocimiento. Tá, isso é sério. Esto es serio. Tudo que a gente precisa saber Todo lo que necesitamos saber para edificar uma vida para edificar una vida
que glorifica o Senhor que glorifica al Señor está em Cristo. está en Cristo. Em Cristo En Cristo estão escondidos están os escondidos tesouros da sabedoria e do conhecimento. los tesoros de la sabiduría y del E por meio conocimiento. do Espírito de Cristo Y por medio del Espíritu de que está Cristo em nós, que está en nós temos nosotros, acesso nosotros tenemos acceso a esses tesouros. a esos tesoros. A oração La oración é o caminho es el camino que nos faz crescer que nos hace crecer o conhecimento de Cristo en el conocimiento de por Cristo meio da obra do Espírito que, por que medio opera de, em nós. por medio de la obra del Espíritu que opera en nosotros. Toda pessoa que foi comprada pelo sangue de Jesus Todos aquellos que fueron comprados por la sangre de Jesús e foram feitos sacerdotes do seu reino y fueron hechos sacerdotes de su reino podem trilhar esse caminho. pueden trillar ese camino, preparar ese camino, andar sobre andar en esse ese caminho. camino. Um caminho de Um caminho sabedoria de e sabedoria revelação Y revelación em Cristo. en Cristo. Quem tá todo mundo entendendo? ¿Están todos entendiendo? Eu tô falando muito rápido? Yo estoy hablando muy rápido. Não? Não? Não. O pessoal daqui acha que eu tô falando rápido. Los de Ninguém acá falou piensan nada. que yo estoy hablando rápido. Tá tudo bem? ¿Está todo bien? Tranquilo? ¿Tranquilo? Passa nada? Não passa nada? não passa nada. Eu amo essa expressão. Yo amo esa expresión. Não passa nada. No pasa nada. Depois nós vamos contar o testemunho do Juanca na Nicarágua. Mas esse Después fica voy pro a final. contar un testimonio de Juanca en Nicaragua, pero Mas fica só pro final. va a quedar eso para el final. Aí, vamos continuar lendo. Y ahí vamos a continuar leyendo. No versículo 10, En el versículo 10, aparece um outro personagem. Daniel 10:10 aparece otro personaje. Então Daniel tá olhando para Jesus. Entonces Daniel está mirando a Jesús. Ele está contemplando a glória de Jesus. Está contemplando la gloria de Jesús. Então ele ouviu a voz Entonces él escuchó una voz, de Jesus. la voz de Jesús. E aí quando ele ouve a voz, Y ahí cuando él escucha la como voz, som de uma multidão, como el sonido de una ele multitud, cai. él cae. E aí o que acontece Y ahí lo que pasa é que um outro personagem aparece. es que otro personaje aparece. O anjo toca em Daniel. El ángel le toca a Daniel. Esse anjo apareceu agora. Ese ángel apareció ahora. Tá todo mundo comigo? ¿Están todos conmigo? A visão La visión que ele tem é de Cristo. que él tiene de Cristo. Agora quem vai levantar ele do chão Ahora el que lo va a levantar del piso é um anjo. es un ángel. Então o anjo vai lá e tira ele do chão. Entonces el ángel va y lo agarra y lo saca del piso. No versículo 11, Y el versículo 11, olha o que ele diz. mira lo que dice. Daniel, hombre muy amado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti, me dijo. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Vai. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Isso é forte. Y eso es fuerte. Então o primeiro ponto aqui, Entonces el primer punto aquí, versículo 12. versículo 12. Desde o primeiro dia Desde el primer em día que você decidiu buscar entendimento, en que decidiste buscar entendimiento, a resposta foi enviada. la respuesta fue enviada. A oração La oración não é um lugar apenas de petição. no es un lugar solamente de petición. A oração é um lugar de entendimento. La oración es un lugar de entendimiento. Por isso que nós precisamos praticar a oração com a Bíblia aberta. Por eso es que necesitamos practicar la oración con la Biblia abierta. Então nós precisamos, como eu disse, derramar o nosso coração, Entonces necesitamos derramar nuestro corazón, mas aprender a ouvir, pero también aprender a oír, aprender a contemplar. aprender a E contemplar. como que eu faço? Qual é a maneira mais fácil de ouvir e ¿Y contemplar? cuál es la manera más fácil de oír y contemplar? É com a Bíblia aberta. Es con la Biblia abierta. Então eu contemplo Deus por meio desse livro. Entonces yo contemplo a Dios por medio de este Eu libro. contemplo a Cristo por meio desse Yo livro. contemplo a Cristo por medio de este E aí eu libro. começo a orar Y ahí comienzo a orar acerca da revelação do Cristo que eu tenho a partir desse livro. sobre la revelación de Cristo que yo tengo a partir de este libro. Só que tem uma informação interessante, Solo que aquí hay una información interesante. que o anjo Es que el ángel que está trazendo a que mensagem, está trayendo el e mensaje. qual que é a mensagem mesmo? ¿Y cuál que es el mensaje? Daniel 11:12. Daniel 11 y 12. O anjo que está trazendo a mensagem diz que ele não veio no dia 21. El ángel que está trayendo el mensaje dice que él no vino el día 21. Ele foi enviado do trono Dice que él fue enviado desde el trono no primeiro dia. en el primer día. Quando Daniel começou a orar, Cuando Daniel comenzó a orar, Deus enviou a resposta. Dios envió la E respuesta. agora vamos entrar em águas perigosas. Y ahora vamos a entrar en aguas peligrosas. Por que que o anjo demorou 21 dias? ¿Por qué es que el ángel se demoró o tardó 21 días? Então vamos lá, versículo 13. Entonces vamos al versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días.
Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Aí. Gente, isso aqui é grave. Miren, esto es grave. Qual que é o império que está no poder em Daniel 10? ¿Cuál es el imperio que está en el poder en Daniel 10? Pérsia. Persia. Era só ler aqui. Era solo leer aquí, ¿no? Que ia dar tudo certo. Que iba a salir todo correcto. Quando Daniel chega, Cuando Daniel ou llega, seja, quando Daniel chega na Babilônia, cuando Daniel llega a quem Babilonia, errar essa também, eu vou embora, hein? Se alguém errar essa, eu vou embora. si alguien le erra esta, yo ya me voy. Quando Daniel chega na Babilônia, Cuando Daniel llega a Babilonia, qual que era o império que estava no poder? ¿cuál es el imperio que estaba en el poder? Babilônia. Babilonia. Aê! Muy bien. Só que durante o livro de Daniel, Solo que durante el libro de o Daniel, império babilônico é quebrado. el imperio babilónico es quebrado. E aí, o império medo-persa, Y el imperio medo-persa ele entra no lugar entra en el lugar do Babilônia. de Babilonia. E um dos principais é Xerxes, Y uno de los principales es Jerjes, que mais conhecido como más conocido como Rodrigo Santoro, Rodrigo Santoro, que brigou com os 300. que discutió con los 300, que peleó con los 300. Tá. Então guarda esse momento, Entonces, 300. guarda este momento, el 300. Aú. Ajú. Bom. Tem os legendários aqui, ó. Hay legendarios ahí. Então, não, jamais. No, jamás, jamás. Vamos, segue. Vamos, seguimos. Não, ainda não. Mas você vai, né? Não, Ah, então, só tá. se você vai. Eu só vou se o Diego for comigo. Yo solo voy al legendario si el diablo va conmigo. Diego. Diego. Eu mandei a cartada final, mas vamos lá. Mando la carta al final. Vamos. O império El imperio global é o império persa. es el imperio persa. Agora olha que loucura. Ahora mira qué locura. Quando Daniel está intercedendo, orando e clamando, Cuando Daniel está intercediendo, orando y clamando, gente, o principado el principado que está por trás do império persa que está detrás del imperio persa está lutando está luchando para impedir para impedir que a mensagem de Deus que el mensaje de Dios desça para Daniel. descienda a Daniel. E aqui vamos só abrir a caixa. Y aquí vamos a abrir la caja. Gente, o principado não tem cada esquina. Mira, el principado no está en cada esquina. Tem gente que fala assim, não, Hay gente que dice, no, eu confrontei um principado aqui. yo confronté un principado aquí. Não confrontou, não. No, no lo confrontó. Não, tem gente que fala assim, Satanás me visitou essa noite. Hay gente que dice, Satanás me visitó esta noche. Foi não. No, Pô, Satanás saiu lá da Turquia, Satanás está ahí al lado de Turquía, lá no Oriente Médio. ahí en el Medio Aí ele Oriente. veio fazer o que aqui em Y Córdoba? vino a hacer acá, ¿qué a Falar Córdoba? com você. A hablar con vos. Você é importantão. Súper importante sos vos. Satanás saiu lá do Oriente Médio, Satanás está allá en el Medio Oriente ele vem pra cá pra te confrontar de y noite. vino acá a confrontarte de noche. Não. No. Outra coisa que o pessoal fala direto. Otra cosa que las personas hablan. Miguel veio aqui no culto. Miguel vino acá al culto. Cala a boca. Cállate la boca. Miguel. Atenção. Escucha, Miguel é o principado de Israel. es el principado de Israel. Miguel tem uma função na Bíblia. Miguel tiene una función en la Biblia. Lutar por Israel. Luchar por Israel. Ponto. Punto. Então, Entonces, na Bíblia existem principados. en la Biblia existen O principados. que é principado? ¿Qué es lo que es principado? Existe o principado caído Existe el principado Enemigo. caído, enemigo, e existe o principado aliado ao trono. y existe el principado aliado al trono. Tem gente que nem sabia disso. Hay gente que ni sabía de esto. Tem gente que acha que o principado é só do mal. Hay gente que piensa que el principado es solo de malo, Mas tem do bem também. pero hay uno del bien también. Então, mas não existem muitos principados. Entonces no existen muchos principados. Principados são por trás de sistemas, Los principados están detrás de sistemas, de nações, de naciones, continentes. continentes. Então são espíritos que influenciam a cultura por trás de um povo. Entonces son espíritus que influencian la cultura detrás de un pueblo. Tá todo mundo comigo? ¿Están todos conmigo? Então, o principado Entonces el principado que
estava por trás do Império Persa, que estaba por detrás del imperio persa, parou o que ele estava fazendo pararon lo que estaban haciendo para lutar contra o anjo para luchar contra el ángel que estava descendo com a que mensagem. estaba descendiendo con el mensaje. Aí o texto vai dizer, Ahí el texto va a decir, você leu 13? eu li, sí, Então leu 13 de novo. pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Miguel, que é o principado de Israel, Miguel, que es el principado de Israel, está lutando está luchando para afastar o Para- principado da Pérsia, para apartar al principado de Persia, para a mensagem de Deus descer. para que el mensaje de Dios descienda. Agora a pergunta é, Ahora la pregunta es, isso é sério, y esto es serio, por que o Império das Trevas ¿por qué el imperio de las tinieblas está lutando está luchando contra a descida da mensagem? contra el que el mensaje descienda? E eu vou responder. Y yo voy a responder. Os principados, Los principados, Satanás, Satanás, ele não está lutando contra Deus. él no está luchando contra Dios, Ele não está lutando contra a obra de Deus. no está luchando contra la obra de Dios, Porque é impossível que ele lute contra a obra de porque es Deus. imposible que él luche en contra de la obra de Satanás e Dios. os seus principados e potestades, Satanás, sus principados y potestades, eles não podem lutar contra a obra de Deus. no pueden luchar contra la obra de Dios. Eles não podem resistir para que aquilo que Deus quer fazer aconteça. No pueden resistir para aquello que Dios quiere hacer no suceda. Então eles não gastam energia com isso. Entonces ellos ni se gastan la energía con Eles eso. estão lutando, a luta deles La lucha de ellos é para que es para que os homens los hombres não compreendam no comprendan a obra de Deus. la obra de Dios. O principado da Pérsia El principado de Persia está lutando está luchando para que a revelação para que la revelación do tempo do fim, del tiempo del fin, do reino do Messias, del reino del Mesías, de Mateus 24 e 25, de Mateo 24 y 25, não desça para no Daniel. descienda a Daniel. Mas Daniel está perseverando. Pero Daniel está perseverando. Ele está perseverando. Él está perseverando. E enquanto ele está intercedendo, Y mientras él está intercediendo, os principados los principados do Senhor del Señor estão lutando em favor de Daniel están luchando a favor de Daniel nas regiões celestiais. en las regiones Deixa eu celestiales. dizer uma coisa para você. Déjame decirte una cosa. Oração é guerra. La oración es guerra. Intercessão é guerra. La intercesión es guerra. Orar Orar não é falar para a terra no apenas. es hablarle solamente a la tierra. Orar é falar para os céus. Orar es hablarle a los cielos. Profetizar é falar para a terra. Profetizar es hablar a la tierra. Interceder é falar para os céus. Interceder es hablar a los cielos. Quando nós nos reunimos para interceder, Cuando nosotros nos reunimos para interceder, nós estamos falando para as regiões celestiais. estamos hablando a las regiones celestiales. Deixa eu te falar um negócio. Déjame hablarte una cosa. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3 La Biblia dice en Efesios capítulo 3 que a multiforme sabedoria de Deus que la multiforme sabiduría de Dios é conhecida es conocida nas regiões celestiais en las regiones celestiales pela igreja por la iglesia aos principados e a potestades. los principados y Deixa eu te potestades. ensinar uma coisa. Déjame enseñarte una cosa. Quando você se reúne no sábado aqui, Cuando vos te reunís los sábados acá, poderes poderes invisíveis invisibles estão sob os céus desse lugar. están sobre los cielos de este lugar. Poderes caídos Poderes caídos e poderes aliados y ao poderes trono. aliados al E eles estão trono. lutando Y están luchando por causa da intercessão e do incenso que está sendo produzido aqui. a causa de la intercesión y del incienso que está siendo producido acá. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Uma vez nós estávamos no México, Una vez estábamos en México. naquela conferência, Nessa conferência- Evangelho Completo, Prepara el camino. preparar o caminho. Preparen el camino. E foi muito nítido. Y fue muy claro, muy nítido. Enquanto a gente estava no auditório, Cuando estábamos en el auditorio, orando, intercedendo, orando, havia intercediendo, uma luta acontecendo había una lucha em sucediendo cima. encima. Poderes do México e das nações estavam ali, Poderes de México y de las naciones estaban ahí, impedindo, impidiendo, lutando luchando para impedir que a revelação de Cristo descesse naquela sala. para impedir que la revelación de Cristo descendiera en esa Então sala. a gente ficou lá, Entonces, nos perseverando. quedamos ahí perseverando. E perseverando. Y perseverando. E lutando. Y luchando. E intercedendo. Intercediendo. E clamando. Y clamando. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Você tem que ter consciência disso. Vos tenés que tener conciencia de esto. Porque pessoas imaturas, Porque personas inmaduras,
e começam a orar comienzan a orar e eles não veem o resultado, y no ven el resultado eles desistem. y entonces desisten. Nós não desistimos. Y nosotros no desistimos. Nós continuamos falando Continuamos hablando às regiões celestiais. a las regiones Nós celestiales. continuamos clamando diante do trono. Continuamos clamando delante del Nós trono. continuamos falando às regiões celestiais. Continuamos hablando a las regiones celestiales. E clamando por intervenção. Y clamando por la intervención. Enquanto a gente está nesse lugar Y mientras estamos en ese lugar de clamor, de clamor, arrependimento, arrepentimiento, jejum, ayuno, intercessão, intercesión, os céus estão se movendo los cielos se están moviendo e a revelação de Cristo está descendo. y la revelación de Cristo está descendiendo. A guerra que a gente está lutando hoje La guerra que estamos luchando hoy é pela revelação da igreja. es por la revelación de la iglesia. Nós estamos, o ministério profético hoje El ministerio profético hoy não está lutando contra Satanás. no está luchando contra Satanás. Está lutando pela abertura dos olhos da igreja. Está luchando por la apertura de los ojos de la iglesia. Ou nossa função Nuestra función como igreja como gloriosa iglesia gloriosa é lutar es luchar para que o Deus desse século, para que el Dios de este que siglo, está cegando o entendimento dos que incrédulos, está cegando el entendimiento de los incrédulos, seja abatido pelo poder de Deus. sea abatido por el poder de Dios. Quem está entendendo? ¿Quién aqui está comigo? entendiendo? Quando você ora por um parente, por um filho, Cuando vos orás por un pariente, por un hijo, por alguém que precisa se converter, por alguien que necesita convertirse, tem certeza no que eu estou falando. tenés certeza de lo que estoy diciendo. Enquanto você está orando e intercedendo, Mientras vos estás orando e tem intercediendo, poderes malignos hay poderes que malignos estão lutando que están luchando para que a revelação do Cristo não desça sobre essa pessoa. para que la revelación de Cristo no descienda sobre esa persona. Não pare de orar. No pares de Não orar. pare de interceder. No dejes de Tenha interceder. essa consciência. Tenés esa E conciencia. outra, a nossa intercessão não é contra o diabo. Y otra cosa, nuestra intercesión no es contra el A diablo. nossa intercessão é lutar diante de Deus por essa pessoa. Nuestra intercesión es luchar delante de Dios por esa Você persona. já reparou que não tem nenhum versículo na Bíblia que manda a gente repreender principado? ¿Ya te diste cuenta que no hay ningún versículo en la Biblia que mande a que reprendamos el diablo? Não tem. Principado, perdón. Não tem. No hay. A gente expulsa demônio. Nosotros liberamos de los demonios. Agora, ficar repreendendo poderes Ahora quedarse reprendiendo a los poderes nos céus, en el cielo, não tem versículo para isso. no hay versículo para eso. Quando Miguel está confrontando o diabo pelo corpo de Moisés, Cuando Miguel está confrontando al diablo por el cuerpo de ele Moisés, diz que o Senhor te repreenda. dice que el Señor te reprenda. Então nós intercedemos a Deus Entonces nosotros intercedemos a Dios para que Ele libere poder, para que Él libere poder, para quebrar as potestades e os principados, para quebrar las potestades y principados, para que a revelação do Cristo desça para que la revelación de Cristo e as descienda pessoas tenham olhos y abertos. las personas tengan ojos abiertos. Quem está ¿Quién entendendo? está entendiendo? Amém. Estamos indo bem no nosso esboço imaginário. Estamos yendo bien en nuestro bosquejo imaginario. No versículo 14, En el versículo 14, então o anjo desceu. entonces, el ángel descendió. Então diz, lê aí para nós. Versículo 14, y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. Chino. Vai. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Aí. Quando a mensagem desce, Cuando el mensaje desciende, tem uma coisa que é muito interessante no versículo 16. hay una cosa muy interesante en el versículo O 16. mensageiro tocou nos lábios de Daniel. Un mensajero tocó los labios de Daniel E ele abriu a boca e começou a falar. y abrió la boca y comenzó a hablar. Você entendeu que Daniel só começa a profetizar ¿Vos entendiste que Daniel solo comienza a profetizar depois de tudo isso que aconteceu? después de todo eso que pasó? O problema é que tem muita gente querendo falar. Es que el problema es que hay muchas personas queriendo hablar. Deixa eu te ensinar uma coisa. Déjame enseñarte una cosa. O maior tempo de uma pessoa profética El mayor tiempo de una persona é profética contemplando es contemplando e ouvindo. y escuchando. O menor tempo é falando. Y el menor tiempo es hablando. Tem gente que quer ter uma opinião profética sobre tudo. Hay gente que quiere tener opinión profética sobre todo. O que você acha sobre tal coisa? ¿Qué es lo que pensás sobre tal cosa? Não acho nada. No pienso nada.
No Brasil tem uma polêmica por semana, na Hay- igreja brasileira. En Brasil, en la iglesia brasileña, hay una polémica por semana. E toda polêmica, Y cada polémica, o meu Instagram fica cheio de gente. en mi Instagram hay un montón de gente Falando, o que você acha, Fábio? que está diciendo, ¿qué es lo que pensás, Fabio? Você tem que se pronunciar. Vos tenés que pronunciarte, Você tem que falar alguma coisa. decir alguna cosa. E não, Y no, eu não tenho que falar. yo no tengo que Eu hablar. não sou obrigado a falar só porque as pessoas querem que eu fale. Yo no estoy obligado a hablar porque solamente las personas quieren que yo hable. Eu não sou obrigado a falar para matar sua curiosidade de nada. Yo no estoy obligado a hablar para matar la curiosidad de nada. Pessoas proféticas aprendem o tempo de falar. Personas proféticas aprenden el tiempo de hablar. Tudo que a gente leu aqui Todo lo que leímos acá é Deus, é Daniel contemplando a Deus no lugar da oração. es de Daniel contemplando al Señor desde el lugar de oración. E só depois de todo esse processo, Y solo después de todo ese proceso, ele começa a falar. ahí él comienza a hablar. Vamos ler o versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la vida. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. É forte. Es fuerte. É legal o comentário dele. Meu Deus. Es buenísimo el comentario de él. Meu Dios, mi Dios. Para que eu vim para você? ¿Para qué es que yo vine a vos? Eu vim aqui para revelar Yo vine para o revelar que está escrito no livro da lo que verdade. está escrito en el libro de la verdad. Tua versão é o que? O livro da vida? No, el libro de verdad. Sim, o livro da verdade. El libro de la verdad. Gente, você entende ¿Entendés que tem um livro que hay un libro da verdade de la verdad que conta a história que cuenta la da historia redenção? de la redención? Desceu um anjo Y un ángel descendió para revelar para Daniel y para revelárselo a o que Daniel está escrito nos céus. lo que está escrito en los cielos. E o que ele veio revelar? ¿Y qué es lo que viene a revelar? O evangelho. El evangelio. A consumação do evangelho do Cristo. La consumación del evangelio de Cristo.